teve a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falando sobre a dificuldade, ou em tese, a suposta dificuldade para se obter a licença ambiental aqui no Brasil para a exploração do solo, para atividades relacionadas ao agro, para a exploração de petróleo, para a construção de estradas, entre outros pontos que podem esbarrar nessa questão da licença ambiental. E hoje, nessa participação de Marina Silva ali, o que se viu foi uma sequência de discussões, muito bate-boca, entre até um representante da base governista e a ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Tá? E ela fazendo ali uma série de apontamentos, de ponderações em defesa do meio ambiente, e ela falando num determinado momento sobre a avaliação ambiental estratégica para a construção de um trecho da BR-319. Ela disse que discutiu esse assunto no ano passado, junto com outros integrantes do governo federal, Casa Civil, Ministério dos Transportes, entre outros secretários ali que compõem o segundo escalão do governo, né? Aquele pessoal ali que tem a participação mais técnica, não só política, mas mais técnica dentro do governo federal, e ela defendendo a necessidade de se fazer uma governança nessa questão da licença ambiental na construção de estradas. E aí ela falou que, em determinado momento, se observou que só com o anúncio da construção de um trecho que estava em discussão ali da BR-319, um trecho de 400 quilômetros, ela disse que o desmatamento aumentou 119%. E a partir desse momento, a coisa começou a se complicar ali na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela participou então dessa audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, e quando ela entrou nessa questão em específico, o que se observou desde então foi uma série de discussões. E a primeira delas, protagonizada por esse que está falando, que é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele é da base governista, mesmo assim discutiu ali de uma forma muito veemente com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos observar como tudo isso começou. Chegou-se a uma conclusão de que é necessário, sim, ter a governança da estrada. Exatamente para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou. Os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu lhe respeito, pode olhar... Mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Pois é, esse foi o primeiro trecho, né, dessa série de discussões que a gente observou ali na participação da ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado. E, na sequência, houve uma discussão ali com o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Marcos Rogério estava presidindo a sessão e ela queria falar, ele foi, cortou o microfone e ali ele repreendeu a ministra Marina Silva, dizendo que ela já tinha sido senadora, mas que havia se esquecido de como funcionava ali o rito, ou como funcionavam as discussões no Senado Federal. Então, uma crítica aí muito direta, muito clara de Marcos Rogério contra Marina Silva, que reagiu. Vamos conferir. Eu vou pedir aos senadores. Eu vou pedir aos senadores. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas...
eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu Com todo respeito. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Eu convido para continuar acompanhando outros trechos que a gente separou da participação da ministra Marina Silva. Convido Marcos Pedlovski, ambientalista, doutor em planejamento ambiental pela Virginia Tech nos Estados Unidos e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vamos conferir juntos aqui o que aconteceu a partir desse momento ali da participação da Marina Silva na Comissão de Infraestrutura. Bem-vindo, Marcos. Obrigado por aceitar nosso convite aí para essa missão. Eu que agradeço, Gerson. Aliás, eu nem esperava novamente tão rápido aqui no programa, mas é sempre bom poder ter um diálogo com o Poder Expresso. E eu já assisti parte dessa com vocês agora e antes, e realmente é de cair o queixo. Realmente, uma cena, no mínimo inusitada, vamos dizer assim, né? E eu quero depois a sua análise precisa e a sua opinião, tá, Marcos? E como você falou, tão pouco tempo desde a nossa última conversa aqui no Poder Expresso, quando a gente já falava sobre isso, sobre um tema que divide opiniões no governo federal, e isso ficou muito claro a partir do momento em que a gente não viu a base, outros integrantes da base governista saindo ali naquele momento em defesa de Marina Silva, né? Deixaram ela ali como alvo principal ali daquela sequência de críticas. E eu te convido agora para acompanhar um trecho do que foi a única defesa ali feita de Marina Silva, que foi feita por Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. E aqui a gente se recorda que quando a gente fala de Maranhão, a gente tem 34% do território do Maranhão coberto pela floresta amazônica, o que a gente pode considerar como parte da floresta amazônica, né? Se eu não acertei na porcentagem, depois o Marcos vai me corrigir aqui, mas a gente está falando de Amazônia, de região norte e nordeste como um todo, tá? E aí, em determinado momento, quando houve ali o corte do microfone ali e a Marina Silva não podendo falar, Elisiane Gama, do PSD, o mesmo partido de Omar Aziz, que foi quem começou essa discussão, Elisiane Gama bateu o pé, gritou, teve o microfone cortado, e mesmo assim a gente ouviu os gritos ali, ela protestando, defendendo o que, segundo ela, era o direito de intervenção e de fala da ministra Marina Silva. Vamos conferir juntos, Marcos e quem nos assiste, na tela do Poder Expresso. Elisiane, Vossa Excelência chegou agora há pouco e não acompanhou aqui o que está acontecendo na comissão. Eu estou acompanhando, presidente. Não, eu acho que Vossa Excelência está impedindo a fala da ministra. No debate, eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que assegure a fala da ministra. Vossa Excelência está atrapalhando a fala dela, eu já dei um minuto. Não, senhor, não estou atrapalhando, não. Eu quero apenas pedir que Vossa Excelência assegure a fala da ministra. Já está assegurada. Qual o problema dela não falar? Vossa Excelência, se estivesse aqui desde o começo, saberia que a comissão está sendo... A ministra Marina Silva está sendo tratada com mais absoluto respeito. A divergência de um senador não pode ser ponto de incomodação do ministro de Estado. O respeito precede dar a ela a garantia de fala. Quando questionada. Vossa Excelência não pode impedir isso aqui nessa casa. Quando questionada, ela vai responder. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. Como não tem uma questão de ordem? A senhora tem a palavra por um minuto. Ordem sim. E Vossa Excelência tem o direito de me ouvir aqui nesta casa, neste parlamento. E não vou aceitar isso. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. A ministra tem o direito de falar e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é minha casa. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Eu acho que o governo Lula tem 2 governos, ou 3. A sua base chega na comissão. Aqui não é executivo, aqui é parlamento e o parlamento... Ministra, a senhora quer usar um minuto? A palavra está assegurada. É inadmissível a forma como a senadora é tratada no sentido de garantir a sua fala. Vamos lá, Marcos. Vamos seguir acompanhando na sequência, a gente conversa aqui.
E o que aconteceu ali depois? O senador Marcos Rogério, na presidência da comissão, ele que é do PL de Rondônia, ele, mais uma vez ali impedindo a Marina Silva de se manifestar. Marina Silva protestou novamente e ele entendeu aquilo ali como uma acusação da parte dela de que ele estaria sendo sexista. Vamos conferir. Vamos seguir a lista com a palavra o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. Com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua pela sua intransigência. responsabilidade de Não cada é, Chico, um não que faça votou isso. aqui. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça Cada um que votou aqui assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta Fique tranquilo. da comissão. Senador ministro. Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o Chico senhor não Rodrigues. se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Não, Silva. eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente, Com todo respeito, ministro. senhor Eu presidente, gostaria que eu fosse, eu não sou. senhor presidente, Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que senhor falar presidente, da minha Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro é do esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Então, Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me Não, perdoe. senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Marcos, contextualizando para você, para quem nos acompanha aqui, no início a discussão ali começou entre Marina Silva e Omar Aziz, e falando, vamos ver, a história vai te julgar, ou a história que vai te... realmente, você que vai ser julgado pela história. Por quê? Porque ela estava lembrando ali que a flexibilização na lei referente à concessão de licenças ambientais havia se dado ali no Senado Federal, lembrando que esse projeto foi aprovado pelo Senado e agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, e Omar Aziz, ficou bem claro ali, mesmo com os microfones, o microfone dela desligado, ele falando que a responsabilidade por essa aprovação do Senado na flexibilização de lei de licença ambiental era culpa dela, ou pelo menos em parte dela, porque teria sido uma reação inevitável do Senado, tendo em vista toda a dificuldade que ela impõe nas concessões, enfim, de licenças ambientais. Contextualizando aqui, então, e agora a gente vai para o momento final ali dessa participação. Ah, Marcos, vamos só mais um pouquinho de paciência aqui, porque é muito importante a gente assistir tudo para depois vir aqui com as ponderações. Momento em que ela, participando como convidada, ela se levanta e deixa ali os senadores, vamos dizer assim, falando sozinhos. Vamos conferir. ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher disse... merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí queria eu vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Vamos. O senhor que Presidente, disse Eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, é O uma senhor questão que de disse ordem, que presidente. queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor que Peraí. disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Uma questão de ordem, Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem, Deixa eu fazer. Me permita, não vamos polemizar mais não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ô, que não me ministra Marina. disse, o senhor disse.
Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito o senhor, como o senhor reagiria? Ministra, cada um dos senadores... convidada como ministra. Cada um dos senadores... Como eu estou convidada como ministra... Cada um dos senadores... Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos... Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me eu convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... como mulher. Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, Faça porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Se vocês me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir... Medo de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. E no final ali a discussão com Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que na semana retrasada falou que ele tinha vontade de enforcar a ministra, o que resultou, inclusive, na semana passada, em um movimento de deputadas de ao menos 9 partidos que acionaram o Conselho de Ética do Senado, com representação pedindo a cassação de Plínio Valério por quebra de decoro. Marcos, é tanta coisa para a gente comentar, né? Mas aí eu não sei se a gente começa falando sobre o debate em torno do meio ambiente ou um debate em torno do que pode ter sido ali um cerco machista em torno de Marina Silva, ao ponto de a única reação em defesa da ministra ter vindo de uma mulher também. Primeiro nós fomos para lá para debater ideias, propostas. Eu fui senadora durante 16 anos e estou acostumada ao diálogo. Mas existem aqueles que muitas vezes acham que eles podem botar palavras na sua boca, dizer o que você fez, o que você é e o que você vai fazer a partir do que eles projetam em você. E eu não posso aceitar que digressões sejam feitas de forma desrespeitosa com o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, com o trabalho que a minha equipe faz de forma técnica, com compromisso ético, e muito menos que alguém venha me dizer que eu tenho que me colocar no meu lugar. O meu lugar é o lugar da defesa da democracia, o meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país, mas com os regramentos necessários para não destruirmos o nosso meio ambiente, as bases naturais do nosso desenvolvimento. E ainda o senador que já disse que era muito difícil ficar 6 horas e 10 minutos, ele contou até os minutos, sem me enforcar. Hoje ele chega lá, numa sessão em que eu fui convidada como ministra do Meio Ambiente, e ele começa dizendo que ele ia fazer uma separação entre a mulher e a ministra, que a mulher deveria ser respeitada e a ministra não. Eu não fui convidada lá por ser mulher, eu fui convidada por ser ministra. E como convidada, eu dei a chance de que ele pedisse desculpas e aí eu permaneceria na reunião. Como pessoas que não respeitam a democracia, não respeitam as mulheres, não respeitam os indígenas, não respeitam o povo preto, não são afeitos a pedir desculpas, ele disse que não ia se desculpar e obviamente que eu me retirei da audiência. Mas estou aberta ao debate, ao diálogo. Agora, o que não pode é alguém achar que porque você é mulher, porque você é preta, porque você vem de uma trajetória de vida humilde, que você vai dizer quem eu sou e ainda dizer que eu devo ficar no meu lugar.
O meu lugar é onde todas as mulheres devem estar. Desculpa, Marcos, queimamos a largada aqui. Na hora que você começou a responder aqui, eu ia colocar esse trecho, essa entrevista coletiva ali que ela concedeu na saída, um pouco mais adiante aqui na nossa conversa. Mas, enfim, isso não muda o que eu acredito que você ia falar, né? E a pergunta, reiterando aqui, repetindo a pergunta, é se a questão ali, a discussão foi ambiental ou foi algo que tem a ver com um possível cerco machista ali em torno da ministra, ao ponto de a única reação de defesa ter vindo de uma senadora também. Olha, Jesus, eu comecei dizendo, a gente precisa lembrar quem é Marina Silva. Ela é uma pessoa com uma longa trajetória pública, com uma figura, até hoje, moralmente ilibada. Ela são anos, décadas de vivência na política pública e nós não temos contra ela nenhuma acusação daquelas que a gente está acostumado a ouvir de pessoas que estão muito tempo na política. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, pela trajetória dela na defesa da Amazônia, ela é quase que um selo de garantia do governo Lula em várias instâncias internacionais. O presidente Lula aparece como o grande líder que ele é nas instâncias internacionais, é recebido, mas quem chancela a garantia deste governo em questões fundamentais, que é a questão do balanço entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente, é ela. E eu acho interessante, quando vieram me perguntar lá atrás se eu achava quem seria a ministra, quando o Lula venceu a eleição, o presidente Lula venceu, alguém perguntou num programa quem você acha que deverá ser a ministra? Eu falei, se o futuro presidente Lula tiver a sapiência que eu acho que ele tem, só tem um nome para ser, Marina Silva. Ok? Porque é a única que tem bagagem, tem estrutura para aguentar ser ministra do Meio Ambiente depois da passagem do Ricardo Salles. E isso tem se demonstrado na prática. Isso tem se demonstrado em situações em que claramente a preferência do presidente Lula em termos da ação prática do seu governo não é para ela, é para o Alexandre Silveira, Minas e Energia, e para o Carlos Fávaro, da Agricultura. Quando tem que tomar decisão, ela é isolada, dentro do governo. E eu acredito que a sessão de hoje, esse convite, ela não foi um convite ao debate, à clarificação. Isso foi uma emboscada, ok? Uma emboscada política, claramente, por isso que só apareceu uma mulher. E uma emboscada política para tentar explicar para a opinião pública, porque a reação que nós estamos tendo na opinião pública é quase igual ou maior, eu não sei ainda, quando teve a PEC das praias, que foi depois esquecida. Não sei se tu lembra. Ia passar a PEC das praias e privatizar as praias, teve uma grande reação popular e acabaram esquecendo a PEC das praias. Agora, o PL da devastação está tendo uma reação popular, porque as pessoas conseguem relacionar o que vai ser feito com o licenciamento, que é, como a gente conversou da outra vez, na verdade é um extermínio do licenciamento e abrir todas as porteiras. Nós conversamos longamente sobre isso. E aí me chama a ministra para abrir uma caixa de Pandora de acusações contra ela, em que eu diria que a ministra Marina Silva, só para lembrar, o que aconteceu já nessa gestão dela? O PL do veneno, em que a bancada do PT e o governo Lula a abandonaram. Foi a fragilização da regulamentação dos agrotóxicos. Não obstante, nós tivemos ano passado a lei do eucalipto, que retirou, por pressão da bancada ruralista e das grandes empresas de papel e celulose, o eucalipto do licenciamento ambiental. Foi a lei 14.876 do ano passado, 2024. Passaram a rasteira nela. Aí teve agora todo esse debate do licenciamento ambiental da Foz do Amazonas. E agora o PL da devastação, que é o fim do licenciamento. E aí vem figuras que... assim, é interessante quando a gente vê certas figuras no Senado e a gente lembra de debates que aconteciam até durante a ditadura militar, que você tinha um Jabas Passarinho no Amazonas. Agora tem um senador
que é mais um ilustre desconhecido. Olha só a diferença de qualidade do debate no Senado. Plínio Valério. O estado que já teve Jarbas Passarinho tem Plínio Valério. Olha só. É um decaimento da qualidade do debate impressionante. Nós temos que ver, eu vi essas cenas aí, em que, na verdade, se tentou aplastar a Marina Silva, e óbvio que todo esse debate visa omitir um debate mais profundo, que são as repercussões ambientais agora desse suprassumo que foi o PL da devastação. Então, eu diria que o que nós assistimos hoje foi uma espécie de pelotão de fuzilamento para que justifique, inclusive, que ela saiu do governo, porque era uma ação muito coordenada. Então, ela ser apresentada... Eu tenho que dizer o seguinte, é interessante, porque nós temos, dentro do Ministério do Meio Ambiente, por esses movimentos legislativos todos, um enfraquecimento. Quase tudo agora ou é na agricultura ou é em Minas e Energia. Depois, o orçamento, por causa do teto de gasto, qual é o orçamento que sobra para o meio ambiente? Para o IBAMA e para o ICMBio? Como estão trabalhando as equipes no campo, que estão ali se defrontando com garimpeiro, com narcotráfico, com pesca ilegal, com contrabando de agrotóxicos. Tudo isso está acontecendo com equipes reduzidas, com salários comprimidos e sem orçamento para algumas ações básicas. E nisso tudo tem a ministra Marina Silva tentando resguardar a imagem internacional do Brasil, porque daqui a pouco nós temos a COP30. Eu quero saber o seguinte, quem vai segurar a legitimidade do Brasil na COP30 se tirarem a ministra Marina Silva? Essa é uma questão que eu diria que o Brasil ficaria numa situação horrorosa no momento crucial das negociações pré-COP30, que já estão acontecendo. E esse enfraquecimento dela, contraditoriamente, é um enfraquecimento da posição de negociação do Brasil pré-COP30. É um verdadeiro tiro no pé, na minha opinião. Essa é uma discussão hoje. A ideia inicial ali era falar sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, falou-se sobre construção de estrada e falou-se também sobre a flexibilização das concessões de licença ambiental. Então foram vários pontos ali que foram discutidos, mas a linha condutora é sempre esse conflito entre quem defende o meio ambiente e quem defende, entre aspas, o progresso, o avanço do agro, da construção civil, né, desenvolvimento social e por aí vai. O que está, então, no pano de fundo dessa discussão que teve diversos ganchos ali? Teve vários pontos de partida dessa discussão, mas o que seria o pano de fundo, no geral aqui, e já emendando, Marina Silva tem força para se manter em pé no governo federal, tendo em vista aí essa maior atenção para Carlos Fávaro, para Alexandre Silveira? Olha só, primeiro é que tudo isso são jogos de espelhos. Porque não existe, se nós formos analisar, aí a gente tem que analisar a situação concreta que o Brasil vem vivenciando das consequências de um modelo de economia que, na verdade, privilegia só uma parte da equação, que é a parte do crescimento, ok? Que é diferente de desenvolvimento. Não há um tempo aqui para um debate, mas quem defende hoje uma ação econômica que despreza a proteção ambiental não está preocupado com o desenvolvimento, porque a gente sabe que no médio e longo prazo essas ações são desastrosas, inclusive para o agronegócio. Nós já estamos vendo situações no sul da Amazônia, principalmente em Rondônia, lá do senador Marco Rogério, que você está perdendo até a chamada safrinha, porque não tem chuva. Tem um ressecamento climático que vai ter um custo econômico impeditivo para o agronegócio. A ciência já está mostrando isso e a realidade já está mostrando isso até lá no sul de Rondônia, onde está lá o arco da soja, eles sabem disso. É que até para justificar outros negócios de curto prazo, tem que menosprezar a componente ambiental. E eu tenho que dizer,
se não for feita uma contenção, por exemplo, que o Senado, eu tenho que lembrar, o Senado piorou algo que já era ruim. O autolicenciamento que foi negociado pelo presidente Alcolumbre, com a ex-ministra Tereza Cristina e com o ministro Rui Costa, do governo Lula, insere o autolicenciamento que não estava na proposta da Câmara. Porque esse movimento aqui é para manter a proposta que, alterada do Senado contra uma proposta que era mais amena de alteração do PL do licenciamento que veio da Câmara. Na atual circunstância, se a proposta original da Câmara valesse, seria melhor. Mas já tem acordos. Lembra que eu usei aqui a expressão do Kleber Bambam contra Acilino Popó Freitas? Ficou muito claro nos dias seguintes que havia um acordo entre o governo Lula e o Senado. Quem não foi chamado para essa festa? A ministra Marina Silva. Ok? Essa aí continua fazendo o papel, eu diria o seguinte, eu acho a ministra bastante moderada. É interessante que ela é pintada como uma radical, mas ela é uma figura moderada, de moderação, e moderação entre dois extremos. Porque, como eu disse naquela nossa outra conversa, esse PL, se passar a versão do Senado, daqui a 2 a 3 anos a gente vai ter que refazer. Porque a desgraceira vai ser tão grande que não vai ter outro jeito a não ser refazer. Agora, indo direto para a questão da Marina Silva. Vocês sabem que eu comecei dizendo que ela dá um selo de legitimidade ao governo Lula. Não é Carlos Fávaro, Alexandre Silveira. Lá fora, onde as decisões geopolíticas são tomadas, ninguém sabe da existência deles. A existência conhecida são de 2 pessoas. Tenho que dizer, Lula e Marina Silva. Aí é o seguinte, é uma decisão para o presidente Lula. Ele quer encarar todas as negociações que ele tem que fazer, inclusive com a União Europeia, para o acordo do Mercosul. Sem ela, quem vai ser o substituto para ocupar o lugar dela? Aí eu te digo, essa é uma situação, eu diria que nessa condição, quem está com a faca e o queijo na mão, inclusive para dizer o seguinte, deu para mim, boa sorte, vou continuar a luta pelo meio ambiente, pelo desenvolvimento equilibrado entre meio ambiente e progresso do fora do governo, é a Marina Silva. Então, eu diria, quem perde mais se ela sair? A Marina Silva ou o governo Lula? Claramente, o governo Lula. Então, talvez nos próximos dias a gente vai acompanhar uma dança tensa para que se faça alguma encenação, mais uma vez, Kleber Bambam com Acilino, mas agora para que ela não saia do governo. Porque se ela sair do governo antes da COP30, é um desastre completo para o governo. E esse governo já não tem mais espaço para amealhar desastres, já tem feito o suficiente, né? Então, eu diria que os próximos capítulos serão deveras interessantes, porque, como você bem notou, nessa sessão de hoje, ela não foi defendida não pelos homens em si, ok? Porque existe um elemento de misoginia, claramente, porque ao falar, a forma que se falou com ela sendo mulher, aqueles homens na posição de poder que estavam, existe um elemento de misoginia. A sociedade brasileira é misógina, racista, tudo isso. Tem isso também. Não vamos ignorar que nós não somos inocentes. O problema é que estava ali o governo Lula, a sua base, atacando uma ministra que é uma das principais sustentadoras da imagem política internacional do governo Lula. Isso é, sim, um tremendo tiro no pé. E aí não era só homens, era, como o Marcos Valério espertamente identificou, era a base do Lula atacando uma ministra que é estratégica dentro do governo, apesar de ser uma ministra que não recebe o suporte que deveria ter frente ao peso político que ela tem.